Olá para você que veio participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. É uma alegria enorme ter vocês aqui conosco. Lembrando a todos e a todas que nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e principalmente que se inscrevam no nosso canal no YouTube. A sua inscrição é muito importante para a divulgação e continuidade do nosso projeto. E aí, o que temos hoje, será? Surpresa, tu não tá vendo essas cores todas na mesa? Que tem aqui um suco de romã. Suco de romã, e romã é a fruta alusiva que será? Tem várias pistas já na nossa mesa, né? Mas é verdade, eu vejo aqui, tá escrito que ali amor, tem 2 pombinhos, tem romã, que é uma fruta que é consagrada a Afrodite, né? Exato. E que é considerada afrodisíaca. Tô curiosa para saber o que tem aí nesse baú. Então tu pode abrir. Posso mesmo? Pode. Dessa vez não tem veneno. Não. Vamos lá. Olha o que eu achei aqui. Agora eu sei por que eu passei o dia inteiro procurando a minha aliança dentro de casa. Olha isso. Eu peguei escondidas as alianças. Aí eu quero pegar as minhas de volta porque eu fico nervosa quando eu fico sem. Eu também não gosto de estar sem. E olha só o que tem aqui. Uma chave. Explica isso aqui. Bom, essa chave, eu vou deixar ela de cantinho aqui, porque eu vou explicar sobre ela depois que tu tirar outras coisas do baú. Ok. Te amo. E aqui a gente tem ainda uma coisa mais poderosa ainda. Uau! Que é... Olha... Um coração. Por que será que a gente escolheu esses símbolos, né? A gente escolheu o símbolo da aliança. Nossas alianças com as pessoas, as alianças que a gente estabelece na nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos. Exato. Que na verdade simbolizam, em princípio, pelo menos para mim, né? A questão do amor. Sim, do amor também. E a gente até vai debater um pouquinho se é que a gente pode dividir, separar esses temas, né? E no caso da Cleópatra, a mesma coisa. A gente pegou essa chave porque a gente entende que, na realidade, a junção entre amor e poder são, de certa forma, a chave para que a gente possa chegar àquilo que a gente chama de autorrealização. E aonde é que residem o amor e o poder? O amor e o poder residem no coração da gente, né? Não tem nenhuma outra morada para o amor e poder do que aquilo que nós somos essencialmente, que nós habitualmente chamamos de coração. A verdade sobre a equação entre amor e poder habitam dentro de nós. Então o coração está aqui simbolizando esse tema e a congregação desse tema, né, numa coisa só, e não como algo que deva ser pensado de maneira separada. Mas e aí, Lu? Como será que se deu esse jogo entre o amor e o poder com a Cleópatra? Cleópatra teve duas grandes relações afetivas com 2 dos homens mais poderosos do mundo, Júlio César e Marco Antônio. Ela também tinha muito poder. Como será que ela resolveu? O que nós podemos aprender com ela sobre amor e poder? Marcinha, amor e poder podem andar juntos? O que é amor, afinal de contas? O que é poder? A gente vê na história da Cleópatra que muitas pessoas, muitos historiadores se questionam. Será que ela estava com ele por interesse? Será que ela estava com aquele porque era conveniente? Ou vice-versa? O que é amor? Amor e poder, eles são antagônicos? Eles podem andar juntos? Eles podem coexistir numa relação de forma a que o fato de que seja conveniente estar com alguém não impeça que haja amor? O que tu me diz sobre esses 2 conceitos? Como a gente sempre fala, todos os temas que a gente está tratando aqui são bem instigantes e eu sou bem suspeita para falar, né? Mas na realidade, assim, amor e poder são 2 palavras ou 2 termos ou 2 experiências humanas
que qualquer pessoa com quem a gente converse, é difícil, não existe quem não tenha experimentado algo nesse sentido. Tem um autor que eu gosto muito, que é chamado Paul Tillich, que ele vai dizer que amor e poder são impulsos, na verdade, que nós temos. O amor seria um impulso voltado para congregar, para compartilhar, para conectar. E o poder seria um impulso mais voltado ao atendimento dos interesses e, por consequência, também a essa questão de lidar ou de enxergar ou de, digamos assim, vencer as diferenças. Na essência, para que a gente consiga estabelecer relações construtivas, amor e poder seriam ou deveriam ser impulsos complementares. Andando juntos. E não antagônicos. E esse é um problema que a nossa sociedade faz quando traz esses julgamentos que tu acabou de dizer, que de repente a gente olha para um relacionamento e diz, ela tá com ele. Quando alguém olha e diz, esta pessoa está com outra por interesse, ela está dizendo, esta pessoa está com outra pelo poder. Como se o amor e o poder nunca pudessem estar de mãos dadas. E podem. Na verdade, o que a gente vê, pelo menos em Cleópatra, ao que tudo indica, não há nada no fato de ela ter se relacionado com dois homens extremamente poderosos que indique só por isso que ela não amasse essas pessoas ou que as pessoas não a amassem. Só isto, o fato de serem pessoas poderosas, por si, não é um impeditivo para que houvesse amor nessas relações. Mas o que é amor? Eu gosto demais de uma definição, da definição dos gregos sobre o amor, quando eles vão dizer assim, olha, a gente pode tipificar o amor em 3 categorias, vamos colocar assim. O amor do tipo eros, que é esse amor que a gente chama mais de um amor romântico, onde um casal, ele teria, né, uma atração forte, uma química forte, enfim, esse amor que a gente idealiza, o companheiro, etc. Que a gente sabe, então a gente chamaria hoje nos dias de amor romântico, nos nossos dias, né? O segundo tipo de amor é o amor filia, que é um amor que é muito mais voltado à questão da amizade pura e genuína e daquela vontade de fazer pelo outro sem que eu queira receber algo em troca ou sem que eu queira falar sobre isso, tipo, alardear aos 4 ventos os feitos que eu realizei. E existe ainda um terceiro tipo de amor que a gente chama, em grego se chama agape, mas aqui em português a gente chama de ágape, né? Que é aquilo que a gente chama hoje de amor incondicional. Então, assim, só fazendo uma reflexão, né? Eu me pergunto, com esse leque tão amplo de possibilidades de amar, e a gente reconhece isso dentro de nós, na nossa vida, como é possível julgar que a Cleópatra e esses 2 homens aí não tiveram algum tipo de amor entre eles? Algum tipo? A gente vê, por exemplo, que com César, ela tinha, se a gente pensar sobre eles, embora ele fosse muito mais velho do que ela tinha muitas afinidades, ambos eram excelentes oradores, adoravam livros, escreviam, César escreveu muito, César tinha uma grande curiosidade também geográfica, ele sempre quis conhecer a origem do Nilo, a nascente do Nilo, ele tinha uma curiosidade, eles tinham tem muito em comum. Até de passeios, eu não sei se isso é verdade ou não, famoso cruzeiro que eles teriam feito pelo Nilo. César também gostava de luxo, aquela condição dela, via nela, e por que não? Porque isso seria um problema. Exato. A descendente de Alexandre o Grande, que era um ídolo para ele, e com Antônio também. Antônio ele era uma pessoa, eu diria até um bonachão, pelo que a gente pode imaginar, uma pessoa com um coração bom, uma natureza boa. Claro que nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre a história do pai dele, mas o pai dele, por exemplo, perdeu toda a fortuna de tanto que
que dava dinheiro para os amigos, ajudando as famílias, a mulher, era pródigo, a mãe né? pródigo, exatamente. E com o Antônio, ela se adequou, ela com todos os afazeres que ela tinha, ele gostava de passear à noite por Alexandria, ela ia escondida, disfarçada, ela ia com ele, ela adotou comportamentos até mais simples, mais apropriados ao estilo de ser dele, para estar com ele. E no final, né, além daquela, eles tinham aquela sociedade dos inimitáveis, né? E no final eles transformaram aquela sociedade, não era uma sociedade, era uma ordem dos inimitáveis, na ordem dos inseparáveis na morte. Então eu acho que todos esses indicativos mostram que não se tratava simplesmente de relações de mero interesse, mas o ponto é o poder e a posição social de um ou de outro não pode ser um indicativo de falta de amor. Ai, isso é perfeito. Que é isso que a gente vê muito na nossa sociedade. E aí eu vou perguntar para você que está aqui conosco, você enxerga esse tipo de coisa? Você já sofreu algum tipo de julgamento assim? Porque isso é sim um tipo de preconceito sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. E aí a pergunta mais dolorida que eu acho que também a gente tem que fazer, até que ponto a gente, como ser humano que está aí, a gente em algum momento da nossa vida contribuiu ou contribui também para disseminar esse tipo de postura, né? Porque eu acho que isso é algo que a gente tem que refletir. Às vezes, quase que automaticamente, a gente reproduz alguns tipos de julgamentos ou de preconceitos que, na realidade, vão fazer com que o outro olhe para uma terceira pessoa cheio de suposições, de rotulações que são absolutamente pejorativas em relação ao outro e às escolhas do outro. Exatamente, que é dois exemplos típicos. Uma moça jovem que se apaixona por um homem mais velho e bem de vida. Todo mundo vai dizer que ele se apaixonou pela carteira. Pela carteira e não pelo homem. E vice-versa. Um homem mais jovem que se apaixona por uma mulher mais velha. Quantas de vocês não estejam em ótimas relações com homens mais jovens? Eu, por exemplo. Claro, e aí o que acontece, né? Eu fico pensando, a gente tá aqui num contínuo, né? Nesses nossos encontros. Quando você olha com preconceito para uma relação dessas, tu anula aquela mulher, aquele homem, a gente tá falando da beleza numa perspectiva mais ampla, que tá lá do outro lado, reduz. É tu que tá reduzindo aquele ser humano a uma carteira, é tu que está reduzindo ele a dinheiro. E uma outra questão que eu acho importante a gente poder pensar é que, assim, na intimidade das pessoas, que conhecimento tenho eu para poder opinar sobre a tua, até um pouco eu posso, né? Mas eu também. Mas sobre a tua intimidade, quer dizer, a gente olha, a gente convive, compartilha. E faz o quê? Julgamentos. E aqui, agora, nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. A gente quer evitar os julgamentos, mas será que a gente não pode ter uma opinião sobre uma situação? Será que a gente não pode avaliar uma situação e ver isso é legal, não é legal, é bom, não é bom, nos serve, não nos serve? Qual é a diferença, será, entre fazer julgamentos e fazer avaliações? No caso da Cleópatra, o modo como ela atravessou a história em relação, e hoje a gente está falando de amor e poder, mas acho que isso vale para todos os temas que a gente abordou aqui, ela não foi avaliada, ela foi julgada. E condenada. Justamente porque como resultado de um julgamento, você tem, né, ou a absolvição, ou a condenação, né? Agora, diferentemente, o processo avaliativo é um processo de acompanhamento. E aprendizagem. E diagnóstico, quer dizer, eu olho e eu vejo, nossa, aquela pessoa está sofrendo aquilo. Será que isso é? Será que isso não é? Né? Será que eu tenho elementos para poder chegar a esta conclusão? Porque a diferença entre avaliação e julgamento é que a primeira avaliação, ela é sempre investigativa.
ela não é dogmática. E eu não estou dizendo que os julgamentos são sempre dogmáticos, eu estou falando aqui do julgamento como um procedimento moral que a gente faz em conhecimento prévio. Exatamente. Né? A gente olha para uma situação, vê, por exemplo, uma moça jovem, bonita, se apaixonar por um homem mais velho, se apaixonar ou se relacionar, né, com um homem mais velho, digamos, vamos imaginar rico, com uma boa condição financeira, a gente pode avaliar aquela situação e pensar, bom, eu não sei se isso seria uma situação ideal para mim. Eu não sei se isso seria o que me faria mais feliz ou não, mas o que às vezes a gente faz é, ela só tá com ele por dinheiro. Imagina se ela vai se interessar por essa pessoa. O cara é um velho, né? E nisso é um julgamento. E a gente condena a atitude dela. A gente pressupõe e condena. E né? mais... Ou absolve. Não, ela tá certa. Mas o que a gente tem que fazer, eu não sei, e avaliar aquela experiência, aquela situação para a nossa vida, aquilo que pode trazer para nós em termos de aprendizagem. Exatamente. Mas não ficar julgando ou condenando a vida do outro. Exato, exatamente. Olha, mas falando nesse assunto, vamos tomar um pouquinho desse suquinho de romã, que eu acho que tá uma delícia. E eu adoro, na verdade. Eu adoro romã. Eu adoro romã e hortelã. Tá maravilhoso. Olha, o melhor dos três, hein? Tá melhor que o da Pérola, esse aqui. Tu achou? Ai, achei. Esse aqui eu tô achando melhor que o da Pérola. Bom, foi a mãe que fez, né? Esse foi a mãe. Foi preparado por mamãe, aliás, que vai ser tema de um dos nossos próximos episódios, né? Mas, Marcinha, me diz uma coisa. Bom, a gente tá falando assim de julgamento e avaliação da nossa percepção dos outros enquanto nos relacionamentos dos outros, né, de amor e poder. Mas como é que fica a questão do poder dentro das relações? Tem uma coisa, por exemplo, que se a gente pensa em termos de mundo e da condição da mulher, o Brasil tem níveis altíssimos de feminicídio, é uma coisa assim assustadora. E esses dias eu vi uma estatística. Nós temos, se não me engano, a média de 180 estupros por dia. E se a gente pensar em termos de mundo, né? Ainda hoje nós temos uma quantidade inacreditável de casamentos arranjados de crianças. Existe até uma fundação, né, que é a Vow for Girls, em que eles estão fazendo todo um movimento para conseguir impedir que mais e mais meninas sejam conduzidas a casamentos com homens elas com 12, 13 anos e homens com 60, 70 anos, muitas vezes resultando até em morte, né? Como que a gente pode trazer isso para nossa realidade, para a realidade das relações de poder entre homem e mulher, não só nas relações de poder entre casais, mas nas relações de poder entre homens e mulheres de uma forma geral. O que tu me diz sobre isso? Eu vou ainda, antes de chegar nisso, eu vou ainda voltar para Cleópatra. Sim. Um pouquinho assim, e pensar como é que, para poder responder essa tua pergunta. Porque a gente está falando da Cleópatra e do que nós podemos aprender com ela. E da questão desse binômio, eu adoro essa palavra, né? Do binômio do amor e do poder. Não é a música da Rosana, no caso, né? Mas, na verdade, assim, como é que isso se articula? Porque tem a ver com as ideias que eu vou trazer de um outro professor, Adam Carrein, que ele vai estudar, na verdade, essa relação entre amor e poder. E ele vai dizer pra gente o seguinte: não há como separar amor e poder. É essa a ideia que ele traz. Então ele vai usar o seguinte conceito: amor generativo ou amor degenerativo, poder generativo ou poder degenerativo. Quando eu tenho um amor generativo, e eu já vou explicar isso melhor, eu vou ter um poder generativo também. E quando eu tenho
amor degenerativo, eu vou ter poder degenerativo. Ou seja, quando é que o poder, vamos voltar para o poder um pouquinho, ele vai ser generativo? Ele vai ser generativo quando o poder estiver associado com a capacidade, com a possibilidade de autorrealização, de materialização, de concretização daquilo que se é autorrealização é aquilo que faz sentido para mim. Sim. Né? Mas se eu tô numa relação com o outro, isso implica poder permitir que o outro também faça isso. Então, quando eu digo assim, ó, o poder, ele tem que circular nas relações, ele tem que ser simétrico. Agora, quando é que o poder é degenerativo? Quando a gente usa do poder, quando a gente subjuga o outro, quando a gente acaba exercendo uma relação assimétrica, em que um domina e o outro é dominado. E foi do que acusaram a Cleópatra. Exato. Justamente dela ter enfeitiçado, né, e seduzido Marco Antônio e Júlio César para conquistar, para manipular e conquistar os objetivos dela. Quando, na verdade, quando a gente examina a história, não é o que se vê. O que se vê foi que houve ganhos de parte a parte e dos dois lados dessa relação. Por isso que eu digo, dessas relações. Essas relações foram relações, a gente não estava, a gente sempre fala, a gente não estava lá dentro, mas se tu percebe o tempo que ela ficou com o Marco Antônio. E com o Júlio César também. O Júlio César também, porque eles se separaram em função da morte dele, na realidade. Sim, ela estava em Roma, inclusive, quando ele foi assassinado. Exatamente. Imagina-se, né? Exato. Não, ela estava. Estava sim, mas assim, na realidade tu percebe que ela estabelecia naquela época uma relação com um homem que era uma relação muito diferente do modelo que era tipicamente conhecido pelos romanos. Exatamente. E o padrão de mulher que ela era uma afronta para o padrão do ideal feminino que vigorava em Roma naquela época, né? E que era o da mulher submissa ao marido, a mulher que, eu acho que é Plutarco que diz, né? Que quando, assim, uma mulher que é bem falada, uma mulher respeitável, você não pode nem falar o nome dela, no máximo sussurrar. O que eu lembro que Plutarco diz é da segunda mulher do Marco Antônio, que era a Fúvia, que ela era conhecida por muito mandona. Aliás, ela foi a primeira que comandou um exército. Comandou um exército, né? E ela era atípica entre as mulheres romanas. E aí o que o Plutarco diz é que a Fúvia preparou o Marco Antônio para Cleópatra, porque ela já mandava nele. Então, quando ele chegou na Cleópatra, ele já estava acostumado a ser mandado. E o Plutarco, ele vai fazendo essa comparação, e a gente já vai problematizar uma questão aqui entre, depois, quando ele casa com a Otávia, né? O Marco Antônio, e fica de um lado Cleópatra e de outro Otávia, se começa a fazer uma comparação entre qual é a mulher mais adequada, exatamente, qual é a mulher que cabe mais no padrão, e isso tem a ver com esse olhar que a gente fez antes aqui também, em relação a julgamento e avaliação, né? Mas, Marcinha, uma coisa que chama muita atenção nisso, e chama atenção em relação a Cleópatra, é que naquela época, e é o que a gente vê, como eu te falei há pouco, até hoje, né? Casamentos arranjados para as mulheres. Então, a irmã dela, por exemplo, quando por um breve momento assumiu o trono, que foi quando o pai dela foi deposto, ou se autoexilou, a gente não sabe, e foi para Roma, aí logo arranjaram maridos para a irmã dela. Ela, quando herdou o trono, afinal de contas, teve que primeiro casar com o irmão, com o Ptolomeu XIII, e depois com o XIV. Exato. Então, sempre havia a necessidade de arranjar um casamento. E o que é interessante é que no caso de Júlio César e no caso de Marco Antônio, e talvez isso tenha sido também algum... a gente não sabe, eu estou imaginando, né? Mas talvez tenha causado algum choque, é que a escolha foi dela. Ela sozinha escolheu aqueles homens. Escolheu e eles a escolheram também, né? É verdade. O que tu acha? Eu acho isso fantástico quando a gente está lidando com essa temática de amor e poder, e isso mostra
isso que eu te disse antes, o poder circulando e ela de posse do seu próprio poder. E se a gente compara, né, toda a crítica que foi feita a ela, por exemplo, como eu falei em um dos episódios anteriores, o que Otávio fez? O Otávio foi lá, casou com uma mulher que estava grávida de outro e achou tudo maravilhoso, mas a escolha foi dele. E Cleópatra não, Cleópatra era a malvada da história. E o interessante... A mulher que escolheu. Exato. Né? Só que assim, né? Não era Júlio... Eu sei onde tu vai chegar. Essa escolha foi uma escolha recíproca. Exatamente. Porque, na verdade, e daí assim, ó, eu acho interessante, era uma história toda organizada, uma história que eu digo assim, uma sociedade, vamos pensar em Otávio, tá? Organizada pela predominância do poder degenerativo. Exatamente. Né? E isso era legitimado, normalizado, ou seja, era algo... Era o que era o padrão da época. E assim, vou abrir uma janela. Era o padrão da época? Né? É uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Lembrem que a gente já falou sobre isso. Era o padrão da época também em Roma, porque o padrão das mulheres egípcias era outra. Era completamente outro. Completamente diferente. O que eu não me canso de achar fantástico. E assim... Cleópatra e Júlio César, Cleópatra e Marco Antônio, de novo, eu sempre faço as ressalvas, a gente não estava lá para ver. Exatamente. Mas ao que tudo indica, eles conseguiram estabelecer uma relação muito mais próxima disso que a gente chama de generatividade, portanto, de algo em que eu te contemplo e tu me contemplas, eu te vejo e tu me vês, do que essa coisa degenerativa que assim, eu te submeto e tu te coloca na condição de submissa, entende? E tu te subjuga. Isso é bem isso. E o que acontece, né? Quando a gente fala hoje desses casos que daí tu trouxeste, né? De casamentos ainda arranjados no século XXI. De violência doméstica De violência também. doméstica, de relações abusivas. Que aumentaram um horror com a pandemia, os casos, né, de violência contra a mulher. Claro, é verdade. Isso tudo mostra, voltando lá para o início da conversa, são dois impulsos que a gente tem, né? Se eles não se organizam de uma maneira saudável, eles não, eu vou usar assim, eles não desabrocham, né? Eles não desabrocham. Então, na realidade, essa questão dos casamentos arranjados e companhia, que tu colocou ali desse combo triste, né? Se a gente vai analisar à luz do poder, da questão do poder, a gente pode dizer, isto é pura degeneração. Exato. É uma manifestação de poder degenerativo. Exato. E o poder sem amor, ele vira degeneração, né? Então, é isso que a gente tem que poder entender, e eu acho que a sociedade tem que entender, que não existe saúde na composição de um antagonismo entre amor e poder. Para eu poder realizar o amor, eu preciso de poder. É verdade. Porque o amor, eu acho muito interessante o que diz o Martin. Eu não sei se tu concorda comigo, porque quando a gente ama, a gente se entrega e de uma certa forma a gente se coloca sob o poder do outro também, e para que isso seja saudável, com a vulnerabilidade, exatamente, né? Mas com a coragem, tanto que amar é um ato é corajoso, para amar a gente tem que ter coragem, mas para tu te colocar sob o poder do outro, te entregar ao outro, tu tem que poder ter a confiança de que o outro também está entregue a ti e também se colocou sob o teu poder. Porque se tu não tiver poder, o outro não vai poder se colocar. Exato. É uma relação que não é só com o outro, é com o outro e com a gente mesmo. E tu sabe quando que a gente consegue enxergar que existe generatividade nas relações? E aí eu tô falando do lugar de quem tá fazendo uma avaliação, mas lógico a gente estuda um pouco sobre isso, enfim, né, nos nossos trabalhos e fora daqui, né? A gente consegue enxergar quando tu percebe que a pessoa
que está dentro daquela relação, ela está em franco processo de expansão e de autorrealização e de encontro com ela mesma, ela fica mais congruente. E ela a gente vê que uma boa relação traz crescimento, traz um florescer. Um florescer. Né? E por isso que eu digo, não dá para dizer nem que Júlio César, nem que Marco Antônio viveram relações degenerativas com Cleópatra, entende? Eu também acho. De parte a parte, porque havia um jogo, esse jogo, né, de enxergar-se, assim como é o que a gente aqui imagina quando pensa nessa díade, né? Poder e amor, um vai alimentar o outro para que aquele sujeito possa se expandir, para que ele possa progredir, para que ele possa evoluir, se a gente quer colocar dessa forma. Quando o que está organizando a dinâmica da relação é o poder ou o poder degenerativo, é quando tu cria aquela relação de dependência. E que acaba gerando as violências, gerando... De vários tipos, De né? vários tipos, porque não exatamente. Vamos pensar que violência é só violência física, eu sei que vocês sabem que não, mas os abusos, eles vão de manifestações extremamente grosseiras. E às vezes até muito sutis. Exato. Muito sutis. E quantas pessoas passam a vida inteira encarceradas, porque daí quando tu tá dentro de uma relação que é organizada pelo poder degenerativo sob a veste do amor, o que pode ser muito mais cruel ainda, Exatamente. O que as pessoas acabam vivendo é uma verdadeira prisão. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, né, essa dupla, esses dois companheiros nossos, né, de crescimento, de vida, amor e poder, eles estão na nossa vida, fazendo com que a gente cresça, com que a gente se expanda, com que a gente encontre a nossa essência mesmo e se autorrealize, ou eles estão a serviço desse processo de antiflorescimento, né? De murchar, né? Porque isso é a medida para que a gente possa se autoavaliar e perceber se a gente está no caminho da libertação ou no caminho do encarceramento. Porque é bem isso, amor e poder generativos te libertam. É verdade. Amor e poder degenerativos te encarceram e te aprisionam. E eu acho, agora que tu falaste uma coisa fantástica, a questão da libertação, eu acho que talvez, e isso, gente, é a minha percepção, não está escrito em nenhum livro, né, não, mas eu acho que talvez Cleópatra tenha chocado tanto o mundo romano. Eu concordo. Porque ela representava a liberdade. A liberdade. Ela representa, e a liberdade assusta, e como assusta. Ela denunciava esta possibilidade existe. E a gente vai ver como ela transformou a figura e a personalidade dela, como isso teve efeito sobre as mulheres romanas. Exato. Mas isso a gente vai ver só no próximo episódio. Exato, não agora. Exato. Não agora. Mas, Marcinha, numa pílula, o que a gente aprendeu com a Cleópatra hoje? Quais são os principais ensinamentos, se tu tiveres que resumir? Bom, os principais ensinamentos da Cleópatra sobre amor e poder, na minha opinião, na nossa, né, é que, primeiro, amor e poder são faces de uma mesma moeda. Né? Eles têm que andar juntos e têm que andar juntos de maneira generativa. Cleópatra nos ensina isso, né? Que o poder tem que circular nas relações e o amor também. É Ou seja, não é algo só para mim, né? Ou seja, eu tenho que permitir que o outro também faça esse movimento. Uma outra questão que eu acho que ela nos ensina, que até a gente não falou muito de maneira direta, mas é a questão da reciprocidade. Né? Para que o poder e o amor possam ser generativos, é necessário que haja reciprocidade nessa troca, porque são relações de troca que a gente estabelece. E eu acho que a gente tem que terminar com esse preconceito em relação, né, ao poder, como se ele fosse uma espécie de veneno para o amor. Exatamente, né? Isso é bem importante. Exato. Na verdade, para o amor ser realizador, e ela
mostrou isso, ele precisa sim estar ancorado numa boa dose de poder. Então a chave não é amor ou poder, mas sim é a chave amor e poder. De uma maneira absolutamente equilibrada e generativa. E aliás, para concluir, eu queria dizer uma frase. Quando o amor e o poder eles estão desconectados, a gente cai. Quando o amor e o poder eles estão, um está se sobrepondo ao outro, então não importa se é o amor ou se é o poder, a gente tropeça perigosamente. Agora, quando amor e poder estão equilibrados, aí sim nós conseguimos caminhar. E por que esse coração aqui, né? Porque as respostas sobre o equilíbrio entre amor e poder em cada um são individuais para cada um de nós. E a gente encontra aqui. Não é uma coisa racional, não é uma coisa que você vai encontrar nos livros, você vai encontrar no seu coração, dentro de você. Fechando os olhos, se escutando, se silenciando. Gente, com isso a gente se despede. Esperamos ver vocês na próxima quinta-feira, no nosso próximo episódio. Cuidado ou trabalho, maternidade, família e ainda sob o ponto de vista de Cleópatra. Esse vai ser o nosso último episódio sobre a Cleópatra. Com saudades dessa nossa rainha egípcia. Vamos mesmo, vai ser o último, mas depois a gente ainda vai ter mais uma semana para conversar sobre ela. E a gente espera então vocês que continuem nos seguindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Por favor, vai lá no YouTube, é muito fácil, basta você colocar seu login e senha, entrar, acessar o canal do Elas em Nós e clicar em inscrever-se. Não custa nada para você, mas para divulgar bem o nosso projeto, isso é muito importante. Obrigada por terem estado conosco e um brinde ao desejo de que todos nós tenhamos uma vida cheia de amor e de poder, com muita generatividade. E com Elas em Nós.